Bom dia a todos. Nós faremos nessa sala agora a quarta rodada do evento da TOTUS Responde para o tema e-social. Para o tema e-social, nós temos esse ano planejado na TOTUS um evento mensal para que a gente consiga auxiliar os nossos clientes nesse ano de implantação do e-social em cada uma das fases que estão por vir e até mesmo com o segundo grupo que ainda há de começar, né? A gente divide o evento em duas partes e os nossos próximos webinars, assim como esse, todo tema, a gente trabalha as grandes entregas, fazendo apresentações com os clientes, explicando as nossas linhas de produto, o que precisa ser contemplado, o que a legislação está pedindo, o que mudou. Então, a programação de eventos sequencial nós temos ainda no mês de abril o evento da ECD, que vai ser o TOTUS Responde ECD, para a linha DataSul no dia 26/4. Depois, a próxima rodada do e-social para a linha DataSul no dia 10/4. E REINF, referente também à DataSul, no dia 22 de maio. Todos esses eventos são abertos aos nossos clientes e são gratuitos, né? Então, quando vocês precisarem consultar quais são os eventos do mês, porque a gente sempre fala nos eventos, mas se necessário consultar antecipadamente, nós temos um site que é totus.com/webinars, onde vocês conseguem consultar e fazer inscrição para os eventos. Para quem nunca participou conosco nos eventos Responde, este evento ele é feito com apresentações parcionadas, então eu faço abertura pela consultoria de segmentos. Nesse momento a gente vai falar um pouco da legislação, explicar um pouquinho das mudanças. Na sequência, a linha de produto DataSul vai abrir e falar também, apresentar as alterações no seu produto. E no final a gente fica aberto para as dúvidas. O microfone de vocês permanece no mudo durante toda a apresentação, do início ao fim. E todas as dúvidas devem ser postuladas ali na parte de perguntas. A gente vai respondendo tanto durante a nossa apresentação, quanto no final, quando sobrar o nosso tempo, a gente vai abrindo o microfone e falando das dúvidas também. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmento aqui pela Matriz, em São Paulo. E nós participamos, junto com o governo, em alguns grupos de trabalho, né? Então, sobre o tema social, a gente está junto do grupo de trabalho do GT 48, das empresas pilotos, do grupo do GT Confederativo e homologações, né? Esses grupos são todos relacionados ao tema social. A TOTUS participa de todos eles com o intuito de ter informação antecipadamente para que a gente consiga adequar os nossos produtos e entregar uma informação mais nítida e clara para nossos clientes. Eu sou formada em análise de sistemas, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela EPD aqui em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho nessa primeira parte, que é a que eu faço com vocês, sobre a parte de legislação. Como é social, a gente já tem muita informação no mercado, mas tem alguns clientes que estão chegando pela primeira vez num evento Responde. Então, só para ficarmos todos na mesma página e com a mesma informação, a gente vai repassar algumas informações e trazer algumas novidades, tá bom? Esses grupos de trabalho foi o que eu acabei comentando na minha apresentação. A TOTUS trabalha dentro de cada um deles, tanto do grupo de trabalho de segurança e saúde, quanto do grupo de homologação. A gente vai até a parte da SERPRO para validar os novos layouts quando são liberados. Nós temos clientes dentro do grupo de trabalho das empresas piloto. Tá? Esse grupo é formado pelo governo, então ele vem no mercado e escolhe as grandes empresas para fazer parte deste grupo de empresas piloto. Esse é um grupo que veio dos projetos da Receita Federal, dos projetos SPED, e se ampliou também para o e-social. Tá? Existe um subgrupo também que faz análise de layouts, de manuais, e temos um grupo do REINF. Tá? O REINF é um braço do e-social. Tudo que não for vínculo trabalhista vai estar no REINF, e tudo que for dados de pessoa jurídica também lá no REINF. Tá? Então, só para a gente fazer uma contextualização, o e-social é um instrumento de unificação. Então, ele vai trazer todos os dados referentes à escrituração previdenciária, trabalhista, fiscal e vai padronizar a transmissão das informações para o governo.
O E-Social também é um ambiente único do governo, onde fará uso os 5 grandes órgãos de todas as informações que o empregador enviar referente a esse vínculo de trabalho de pessoa física, e quando nós temos também os trabalhadores sem vínculos, eles sendo pessoas físicas, estão sendo relacionados e prestados a informação pelo E-Social. Originalmente, nós tínhamos um layout, um desenho do E-Social, que era a empresa vai fazer o envio de todos os arquivos para o E-Social e os 5 grandes órgãos, Receita, Ministério do Trabalho, Previdência, INSS, Caixa, Fundo de Garantia, vão fazer uso da informação a qualquer momento. Este desenho mudou. Então, dentro do E-Social surgiram informações de contribuição previdenciária, de arrecadação. Foi criado, portanto, um novo módulo do SPED, que é FD Reinf. O Reinf é administrado exclusivamente pela Receita Federal, tá? E ele faz integração com a DCTF Web. O E-Social também integra com a DCTF Web. E a guia da Previdência Social será emitida pelo DCTF Web. Diferente do E-Social Domésticas, o E-Social para as grandes empresas não emite guia nenhuma, tá? Então, a gente envia as coisas pelo E-Social, todos os eventos e layouts. O E-Social integra com a DCTF Web, que busca dados também do Reinf, do Perdcomp para ver as compensações e emite a guia da Previdência por lá. Surgiu um novo desenho, que é essa última caixinha destacada em vermelho, que é a GRFGTS. GRFGTS exclusivo do Fundo de Garantia, administrado pela Caixa. Também busca dados do E-Social. Então, os eventos que eu envio para o E-Social, a GRFGTS faz uso do mesmo arquivo e, através deste novo aplicativo, será emitida a guia do Fundo de Garantia para recolhimento mensal e para recolhimento rescisório da mesma forma. Existe uma diferença, que nós temos um web service de transações de comunicação da empresa com a GRFGTS. Neste webinar, nós não vamos entrar no detalhe da GRFGTS, provavelmente no webinar de maio, que é na próxima rodada, a gente fale um pouquinho mais sobre a GRFGTS. Atualmente, nós, como empresas desenvolvedoras, ainda não efetuamos testes, porque o governo ainda não liberou. Assim que a gente efetuar teste, fizermos a validação, no próximo webinar a gente entende que já seja possível termos esse conhecimento, que o governo já tenha nos liberado os acessos, e então a gente consegue repassar a vocês como será feita a parte da GRFGTS. Por enquanto é importante que vocês entendam o layout e o desenho que está sendo trabalhado no E-Social, toda a parte trabalhista, no Reinf, a parte de pessoas jurídicas e informações que não tenham relação com o trabalho, e a GRFGTS, informações de fundo de garantia. Então, o E-Social não emite nenhuma guia, tá bom? Previdenciária vai sair pela DCTF Web e fundo de garantia vai sair pela GRFGTS. É diferente o E-Social da doméstica do E-Social das grandes empresas, que é esse que nós estamos operando hoje. Falando um pouquinho de cronograma. Como vocês sabem, o cronograma do E-Social foi dividido em grupos e fases. Tá? Em 3 grandes grupos, entram primeiro empresas com faturamento superior a 78 milhões, faturamento esse que está sendo buscado informação na entrega da ECF de 2016. A partir de então, segundo grupo, teremos faturamento inferior a 78 milhões. Terceiro grupo, órgãos públicos, administração pública direta e indireta. Dentro de cada um desses grupos, seguem também 5 fases. Primeira fase, vão ser enviados somente as tabelas. Segunda fase, apenas eventos não periódicos. Terceira fase, eventos periódicos e em conjunto entra o FD Reinf. Quarta fase, entra a DCTF Web, o novo FGTS. E, por último, entram os eventos de segurança e saúde do trabalho. Falando de datas, neste primeiro grupo, que é faturamento acima de 78 milhões,
Em janeiro já foi iniciado o envio das tabelas e março iniciamos os eventos não periódicos. Toda essa informação daqui para frente, nós teremos ainda eventos periódicos, que vão ser enviados a partir de maio, junto com o REINF também em maio. A DCTF Web e o novo FGTS entra em julho. Então, nós conseguimos acessos a partir de abril e maio para verificar, validarmos todos os itens de fundo de garantia, para que isso entre em vigor somente em julho, tá? E lá em janeiro, SST. Cronograma para quem vai entrar com 78 milhões segue as mesmas fases. Tabela em julho, depois entra não periódicos em setembro, periódicos e REINF entram juntos em novembro, e SST entra lá em janeiro de 19. Depois nós vamos ter o terceiro grupo, que são os eventos de tabela, não periódicos, periódicos, da mesma forma, sempre tendo 2 meses de diferença entre uma fase e outra, e respeitando esses 3 grandes grupos de entrada. Falando um pouquinho de layout. Em termos de layout, a primeira entrega que nós já passamos agora em janeiro envolvia apenas carga de tabelas, que se limitava a dizer 11 arquivos. Agora, em março, começamos os eventos não periódicos, então entrou em vigor mais 22 arquivos. E a partir do mês que vem, em maio, vão entrar os eventos periódicos, que são as movimentações de mais 12 arquivos para compor a estrutura do e-social. Eu não vou detalhar cada um dos layouts, tá? A gente já fez alguns eventos anteriores a esse, onde a gente explicou cada um desses eventos, estão todos disponíveis no YouTube. A gente coloca para que tenham conteúdo, informação, e a gente fala rapidamente, sem entrar no nível de detalhe, tá bom, pessoal? Tabelas. Então, o que são os arquivos de tabelas? É a estrutura da empresa. Como está estruturada a minha empresa no S1000, quais são os seus estabelecimentos no 1005, quais são as suas rúbricas, que são as suas verbas utilizadas, os seus eventos estão no 1010, lotação tributária, como está distribuída a minha empresa, só é uma lotação tributária se ela tiver um ente tributante que seja diferente, tá? Então, lotação tributária não é centro de custo, não é departamento. Cargos, a parte de estrutura de cargos da empresa, como está feita, como temos a parte também de carreiras públicas, essa vai ser utilizada pelo terceiro grupo, com certeza. Tabela 1040, funções, tabelas de horários, tabelas de ambiente, processos administrativos e operadores portuários. Começamos agora em março os eventos não periódicos, então a gente já começou a mandar evento de admissão preliminar. O admissão preliminar e o admissão do trabalhador, os dois têm o prazo de 1 dia antes do início do trabalho. Qual que é a diferença ali? A diferença é que se eu enviar o 2190, eu ganho um prazo, se estende o prazo para o envio do 2200. Tá? Ele tem menos informações, como vocês podem observar, ele tem só 14 campos, né, que identifica quem é esse trabalhador. E na sequência, depois eu vou enviar uma admissão de fato, contendo todos os dados necessários para esse trabalhador. Nós temos já em vigor alteração de dados de cadastro e de contrato desses meus funcionários. Comunicação de acidente de trabalho vai entrar lá na frente, quando a gente estiver falando dos eventos de SST. Então, embora seja um item aqui, ele não entra agora nesse momento. A mesma coisa para monitoramento de saúde, tá bom? Afastamento temporário já entrou em vigor agora. Condições ambientais também não vai entrar, nem insalubridade, entram lá na frente. Aviso prévio já entra, convocação para trabalho intermitente já entra também, tá? Continuando ainda com os não periódicos, aí nós vamos passar reintegração e desligamento, sendo que nessa fase, eu vou comentar um pouquinho mais adiante, a gente não entra nos detalhes da rescisão. Toda a movimentação do trabalhador sem vínculo, que são os meus estagiários, os meus diretores, tanto o início, alteração de contrato e término já entra agora.
Cadastro de benefício previdenciário do regime próprio da Previdência, vai ser utilizado pelo terceiro grupo, tá bom? Exclusão de eventos, que é o S3000, eu faço a qualquer momento se eu enviar alguma coisa errada. Eventos 5001, 5002, 11 e 12 são informações de totalizador, tá? Tanto de contribuição social, no 5001 individual e no 5011 totalizado por contribuinte. E informações do imposto de renda nós temos no 5002 por contribuinte e no 5012 pelo empregador. Falando um pouquinho da segunda fase, tá? Como a gente comentou, ele está dividido em grupos e dentro de cada grupo está dividido por fases. A primeira fase foram as tabelas, que a gente já enviou. Segunda fase são os eventos não periódicos e lá na terceira, eventos periódicos. No caso de uma transferência, então imaginem o seguinte, o envio da carga do funcionário ativo, então nós temos até o dia 20, tivemos, na verdade, até o dia 28 de fevereiro para fazer o envio das tabelas. A partir do dia 1º de março, eu já tenho que enviar a minha carga de funcionários, o que a gente chama de legado. O arquivo 2200 vai levar toda a parte de cadastramento inicial dos funcionários. Tem o mês de março e abril para fazer essa carga, tá? Imagine que eu tenho um funcionário que foi transferido de filiais dentro da mesma empresa a partir do dia 1 de março. Então, para esse caso de transferência, a gente tem que observar da seguinte forma. Eu vou mandar o 2200 com espelho do que eu tinha na minha empresa até a data do dia 28 de fevereiro. Portanto, esse funcionário vai no 2200 alocado naquela filial que ele pertencia em 28 de fevereiro. Depois, posteriormente, eu mando o 2206, que é uma alteração de contrato, contendo a informação da nova filial para onde ele passou a trabalhar a partir do dia 1º de março. É obrigatório seguir essa sequência, mando primeiro o cadastro de carga, onde ele estava, para só depois enviar os dados da transferência. Mesmo que eu não tenha enviado em março, esteja fazendo esse envio em abril, é essa a cronologia que eu tenho que seguir, tá? Prazo do envio. Toda a movimentação do 2206, que é alteração de contrato, tem que ser transmitido até o dia 7 do mês subsequente. Então, se ele ocorreu aqui em março, eu tenho até o dia 7 de abril para enviar. E assim por diante, tá bom? Toda transferência, toda movimentação de funcionário, sempre até o dia 7 do mês subsequente ao da competência que foi informado, ou antes que eu envie o movimento de folha, tá? O movimento de folha agora nos meses de março e abril não existem, então a gente vai respeitar sempre o prazo de até o dia 7 do mês subsequente. A partir de maio, eu já começo a obedecer também esse critério, mando até o dia 7 do mês seguinte, porém tem que ser antes do envio do arquivo da folha que eu estiver trabalhando. Com relação às férias, tá? Então, só para a gente relembrar, quem já viu estrutura e layout do e-social anteriormente, ele exigia que fosse enviado o aviso de férias, tá? A gente, via grupos de trabalho com o governo, conseguiu que esse aviso fosse retirado, porque o prazo legal que CLT nos exige, inclusive, o funcionário tem que ser comunicado das férias 30 dias de antecedência. E este era o prazo do aviso de férias. Hoje não existe no e-social aviso de férias, tá? Então, eu vou informar o afastamento quando ele ocorrer e vou informar os seus valores pagos através das férias. Como que vai ser isso? Através do arquivo 2230, eu vou enviar os dados de afastamento, porque as férias é também um afastamento desse meu colaborador, tá bom? Se o empregado iniciou gozo de férias, foi enviado com data fim preenchida e por um acaso houve um óbito, o que vai ocorrer? Na existência de um óbito, é feito um evento de rescisão, um evento de desligamento, tá? Então, eu preciso fazer provavelmente aqui uma retificação, se não constar a data fim, tá? E eu não preciso
fazer novamente toda a movimentação do envio desses dados de férias, tá? Após eu ter enviado o 2230, eu já vou fazer o desligamento dele, e o motivo do desligamento, o item da rescisão, é por óbito. Então, obviamente, ele já vai estar condizente. Eu teve umas férias, durante o período de férias, antes do seu término, houve um desligamento por motivo de óbito. Este é o procedimento a ser feito dentro do e-social, tá? Não é possível registrar o início e o término de afastamento em data futura. Se a gente estiver falando de um acidente de trabalho, se eu estiver falando de uma doença, eu não consigo fazer essa informação para o e-social com dados futuros, exceto se eu estiver falando da movimentação de férias, tá? No caso das férias, eu consigo mandar informação de data início e fim futuro dentro de 60 dias desse prazo. Férias é a única exceção. Todos os demais. Eu tenho uma licença maternidade, eu já sei que são 120 dias, vou enviar o término. O e-social não vai aceitar. Eu preciso enviar o início desse afastamento e lá na frente, quando ela estiver finalizando, eu faço o término do afastamento. Só vou mandar dados de início e fim quando a gente estiver falando de férias, somente nesse momento. Funcionários que se encontravam afastados. Então, eu comentei que a gente deu a carga dos funcionários em 28 de fevereiro, era o espelho. Então, se eu tinha um funcionário que já estava afastado naquele momento, eu não preciso enviar o 2230 dele. Porque quando eu enviei o 2200 daquela carga que nós chamamos de legado, já constava essa condição de afastamento. Então, o e-social já sabe que esse funcionário está afastado. Eu não preciso mandar novamente o início de afastamento anterior, até porque o e-social não vai aceitar, tá? Ele só aceita 2230 com data de início de afastamento de quando entrou em vigor a obrigatoriedade dos não periódicos, ou seja, a partir de março. Eventos de desligamento nesta segunda fase, é o que eu havia comentado, tá? Os eventos de desligamento, eles possuem informação de rescisão, tá? Então, valores de pagamento, quanto ele tem a receber de férias, quanto ele tem a receber de 13º, de saldo de salário. Dentro desta segunda fase, quando a gente envia o término do trabalhador, que é o 2299, ou o término do sem vínculo, que é o 2399, são enviados apenas os dados de cabeçalho da rescisão. Conteúdo não é enviado. A partir de maio, quando entrar em vigor os eventos periódicos, aí sim, esses eventos, tanto o 2299 quanto o 2399, passarão a constar com movimentação de cálculo desse desligamento, dessa rescisão. Quais são os eventos que ainda entrarão a partir de maio? São os eventos periódicos. Então, a gente passa a enviar remuneração do trabalhador, tanto do regime geral, regime próprio agora não está entrando, né? Mas também passaremos a mandar pagamentos de rendimentos. Então, ele vai estar sempre trabalhando em dois bloquinhos, o 1200 e o 1210. No 1200 eu declaro os dados de competência, como se eu estivesse fazendo informação de fundo de garantia e de INSS. E no 1210 eu declaro imposto de renda. Tá? Então, tudo que interferir para o cálculo do imposto de renda vai ser declarado no evento 1210. A gente tem no canal da TOTS do YouTube um webinar exclusivo para informações de pagamentos do 1200 e 1210, com dados e detalhes de como tem que ser feito movimentação de férias partidas, férias dentro do mês, movimentação de folha pago por regime caixa ou regime competência. A gente não vai detalhar aqui essa informação. Quem tiver curiosidade, eu recomendo que olhe no canal da TOTS no YouTube a parte de pagamentos e rendimentos ao trabalho, fica disponível para vocês consultarem. Entra também aquisição de produção rural e comercialização da produção rural, 1250, 1260. Trabalhador avulso não portuário. Informação complementar dos periódicos também já entra agora. E totalização de contingência entra em maio também. Reabertura e fechamento passam a ser utilizados. E a contribuição sindical patronal, que é a mesma que a gente informa na RAIS, passa a vigorar também. Então, neste primeiro momento, vocês fizeram todo o envio
através dos nossos produtos TOTOS, tá? E até bem recentemente não tinha onde consultar. Esta semana, o E-Social ficou fora do ar no dia 9 e um dos itens que passou a entrar em vigor foi comunicado na sexta-feira passada, é o portal do E-Social. Então, é possível agora verificar as informações que estão no RET. Então, tudo que vocês mandaram, que consta do DataSul e no TAF, vocês conseguem consultar agora esse recibo através do portal web. Como eu faço para saber o que está no RET? Então, é necessário entrar no link, tá? Vai acessar pelo portal do E-Social, ele vai direcionar, mas o link a gente separou, é esse que está aqui na tela. Tem um botãozinho acessar E-Social, precisa ter o certificado digital e CNPJ da matriz para fazer esse acesso. Vai entrar no módulo de consulta, e ali tem empregador, empregado ou trabalhador sem vínculo, qual dos três você deseja consultar. No menu empregador, consulta os dados do empregador e os recibos das tabelas que foram enviados. Tá? Então, nesse primeiro quadradinho, tudo que eu enviei referente às tabelas, que é a estrutura da empresa, lembram? No segundo botãozinho, que são os dados do empregado, você vai consultar os eventos não periódicos que já foram enviados até agora, a admissão, tanto a admissão normal quanto a preliminar, e o trabalhador sem vínculo também, tá? Não tem funcionalidade de listagem, pessoal. A consulta é CPF por CPF. Então, eu quero saber se eu enviei a carga inicial da Joaquina. Então, eu vou entrar, vou fazer a consulta, vou colocar o CPF da Joaquina e ele vai me retornar o número do seu recibo, tá bom? Então, vou digitar o CPF do trabalhador, fazer a consulta dos recibos na opção dados cadastrais, esse outro botãozinho, primeiro que consta ali, a gente ocultou o CPF de quem a gente consultou, obviamente. Dados contratuais, afastamento temporário e movimentações trabalhistas. A opção de consultar o desligamento está dentro das movimentações trabalhistas, apesar de não ter o mesmo formato da consulta no recibo com o rodapé, tá bom? Retorna o número do recibo no retorno da mensagem. E aí, por fim, vai visualizar o recibo de cada uma dessas consultas lá embaixo no rodapé. Informa o CPF, falo que eu quero consultar. No rodapé eu vou ter um número de recibo que consta dentro do RET. Consulta web é individualizada, tá? Então, eu vou fazer uma consulta para as tabelas, uma consulta por funcionário, uma consulta de afastamento, sempre tendo que informar qual é o CPF que eu quero consultar, tá? Vamos falar um pouquinho de aspectos técnicos. O E-Social possui dois ambientes que ficam no ar a todo momento. O ambiente de produção restrita, ele tem um limitador de informações, tá? E nós temos uns dados que são criticados no ambiente de produção que não são no ambiente restrito. O ambiente restrito fica no ar para sempre, junto com o do produção, que é onde a gente consegue fazer os testes. O ambiente de produção, ele tem efeito jurídico. Então, é onde eu envio, de fato, tudo que eu estou trabalhando. Dentro do arquivo XML, tem a condição de enviar para ambiente de restrito ou para o ambiente de produção. Tá? Produção fica disponível 24/7, a qualquer momento e a qualquer hora eu posso enviar os dados. É óbvio que em alguns momentos a gente já viu períodos de instabilidade e de indisponibilidade. Tá? O governo está trabalhando para que, dentro em breve, no portal do E-Social, tem o que nós chamamos de semáforo. Então, vai indicar lá no portal, eu tentei enviar o arquivo e ele está lá dando mensagem de transmitindo e aguardando. Nem sempre isso é um problema do software, e sim uma indisponibilidade do governo. Hoje a gente não consegue consultar, tá? Mas o que o governo está fazendo é justamente trabalhando para uma modificação no portal do E-Social. Vai ficar disponível lá o semáforo de quando está com baixa navegabilidade, quando estiver indisponível também vai ser avisado, e a partir de então constará um histórico de quais foram os momentos que esteve disponível, para que a gente possa se precaver no futuro de não ter
conseguido fazer o envio por uma indisponibilidade do governo. Isso não está ainda ativo, tá bom? Eu estou comentando algo que vai entrar em vigor, que vem sendo discutido dentro dos nossos grupos de trabalho confederativo. Vou passar rápido, vocês já estão mais habituados, porque agora já é uma realidade para vocês. O E-Social possui fases, eu vou enviar um arquivo XML, ele vai cair no primeiro nível que vai validar. Esse primeiro nível recepciona o arquivo e me devolve um número de protocolo. Quando a gente falar de GR-FGTS, é nesse primeiro momento que eu mandei para o E-Social, ele já capta também para GR-FGTS, tá? Depois que os dados foram armazenados dentro do RET, ele entra para um segundo nível de validação, onde vai processar o conteúdo da informação, tá? No primeiro nível, só valida a estrutura do XML. No segundo nível, aí sim eu faço o conteúdo de dados. Então, vou validar se eu tenho um cargo ativo, se eu tenho um turno de trabalho relacionado que esteja vinculado nessa admissão, faço todas as validações. Gravo isso em eventos, ok? Separo os lotes e aí o empregador vem aqui no E-Social novamente com o número do protocolo, fala, olha, eu preciso do recibo do protocolo tal, o E-Social empacota e devolve os números de recibo ou as mensagens de erro. Isso vocês já estão trabalhando com o operacional, é mais para que a gente tenha um esclarecimento, tá? Não é um item online, não mandei e já tenho o número do recibo, eu mando e tem um processamento por parte do governo. Só depois eu tenho o número do recibo que me dá o ok daquela entrega. Falando um pouquinho de informações para TOTOS, tá? Temos o tema E-Social, nós temos tanto um portal, que está na parte de digital, totos.com/e-social. Dentro dele nós temos serviços que são ofertados. TDN é o repositório da TOTOS, repositório oficial, e nós temos aqui publicado todas as informações que a consultoria faz análise. Tanto em facas, onde nós temos bastante perguntas e respostas do E-Social, fica disponível para vocês, não é necessário nenhum tipo de login. É só acessar tdn.totos.com. No YouTube, eu acabei comentando, a gente tem o canal da TOTOS e já existem diversos materiais referente ao E-Social. Aquele que eu comentei de pagamentos do 1200 e 1210, eu recomendo que seja visualizado, porque ele entra em vigor a partir de maio, e ali nós detalhamos com o mínimo possível de critérios, todas as informações que serão necessárias, todos os itens que estará funcionando o E-Social, eu recomendo que vocês assistam, é um material muito interessante, bem legal. Temos também, dentro do portal do cliente, alguma central de ajuda, que nós temos ali o chat box, né, onde a gente já consegue passar algumas informações do E-Social. Temos também na parte de pesquisas como se inscrever para os próximos eventos, então tem que se utilizar a palavra responde, e aí ele vai retornar os eventos que estão disponíveis para vocês se cadastrarem. E aí, com relação à implantação do E-Social, a gente fala que ela é dividida em 4 grandes partes, tá? Diagnóstico, que é o mapeamento do que nós temos dentro da empresa, adequação do processo para a implantação do E-Social, um constante acompanhamento de todos os cenários, tudo que está acontecendo, testes e início da obrigação, e, por fim, governança do E-Social, tá? São os guardiões, a empresa precisa se estruturar, porque todas as informações que constam não saem de um único departamento, por isso a governança é importante. Falando de um pouco de ofertas do E-Social, a gente tem serviços de implantação, cursos e capacitações de treinamento, nós temos soluções para o RH, tem a parte de consultoria da própria TOTOS Consult, que pode ajudar, e nós temos a automação fiscal, onde nós temos todos os dados que são consolidados antes do envio para o E-Social dentro do nosso produto TAF. Material deste webinar. O webinar está sendo gravado, como eu comentei no início da nossa apresentação. Ele vai ficar disponível no TDN, na Space Consultoria de Segmentos. Nós temos uma pastinha chamada Material Utilizados em Eventos
e nós temos os eventos TOTOS Responde do ano de 2018, tá bom? Fica disponível lá o material. Na próxima semana, o vídeo ficará disponível também, porque a gente ainda precisa de um tempo para edição e subir esse material no YouTube. O link fica disponível todo aqui. Lembrando, para quem não estava comigo no início da apresentação, os próximos webinars da TOTOS, nós teremos E-Social no dia 10/5, teremos ECD no dia 26/4 e teremos REINF, o próximo evento do REINF, no dia 22/5. Agora a gente vai fazer a apresentação da linha de produto. Eu vou pedir um momento, meu microfone vai ficar no mudo e eu vou passar agora para que os especialistas da linha DataSul façam a sua apresentação. Vou continuar com vocês, respondendo as perguntas através do chat. Fiquem à vontade para nos questionar. Claudete, Rodrigo, já está disponível para vocês já estão como apresentador. Agora é só fazer o compartilhamento da tela de vocês e iniciar o evento. Eu continuo acompanhando vocês por aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Claudete, faço parte da equipe do suporte do DataSul. Os objetivos dessa webinar são repassar alguns exemplos de mensagens do S2200 e suas alterações, e algumas informações da terceira fase. Então, a gente vai começar mostrando o S2200, algumas alterações dessas mensagens. Vamos falar a respeito do backup de base, ajustes necessários, processo de geração de periódicos, geração das tabelas intermediárias, conferência de valores, geração de mensagens e estudo dos eventos. Então, a respeito do S2200. Os eventos, o S2200, então, ele é um evento não periódico. Só um instantinho. Se a mensagem do S2200 já estiver gerada e estiver pendente, pronta para envio, e fizermos alguma alteração, essa mensagem será refeita, ou seja, a mesma não foi enviada para o TAF e necessitou-se, por exemplo, alterar o endereço do funcionário, então, altera-se, né, o endereço lá no FP 1400. Perdão, gente, o programa é o FP 1440, né, altera-se o endereço ali, né, na pasta endereço. E podemos visualizar que ali no XML já é alterado a mensagem e então ela deve ser enviada. Se a mensagem estiver enviada, porém não processada a governo, e fizermos alguma alteração, ele vai gerar uma nova mensagem de retificação. Ou seja, no FP 9850 já foi enviada para o TAF, já está com o código ali do ticket, e foi necessário fazer uma alteração, por exemplo, vamos dizer que foi feita uma alteração do endereço, tá? Será gerado mais uma mensagem de retificação para o evento S2200, tá? Então, ficarão duas mensagens. Como exemplo, aqui fica a mensagem 3737. Nesse caso, enviada a mensagem de inclusão, a 3721, e após a mesma estar enviada a governo, status 15, então envia-se a segunda mensagem 3737.
Um outro exemplo. Se a mensagem estiver enviada, processada a governo, e fizermos alguma alteração que não seja alteração cadastral, que é o S2205, ou alteração contratual, que é o S2206 ou 2306, o sistema também vai gerar uma mensagem de retificação. Digamos que, vamos citar um exemplo aqui, né? Digamos que o funcionário, que o usuário digitou errado o nome da mãe do funcionário. Basta alterar lá no FP 1440 o nome da mãe e reenviar a nova mensagem do próprio S2200. Vocês podem verificar ali no XML que, como foi alterado o nome da mãe, ele vai gerar no próprio S2200 o nome da mãe correto. Sendo que o S2205 e o S2206 somente serão gerados se o S2200 estiver enviado e protocolado pelo governo e for realmente alterações cadastrais e contratuais. Agora eu vou estar passando a apresentação para o Rodrigo Vogel, que vai estar falando para vocês a respeito dos periódicos, que é a terceira fase. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Vogel, eu trabalho na equipe de desenvolvimento do E-Social e eu vou passar algumas informações a respeito da próxima fase que está chegando, né, a fase 3, que são dos eventos periódicos. Então, o primeiro item que eu queria abordar com vocês é a questão do backup. Geralmente, todo webinar a gente comenta da questão do backup, porque cada vez que mudam-se as fases, a gente precisa, às vezes, cancelar mensagens, gerar novas mensagens, e com isso é sempre interessante que se tenha o backup para se precaver de que a informação está guardada caso seja processado indevidamente algum processo, né? Então, o que nós elencamos aqui é que para gerar os dados consistentes com o faseamento, né? Então, na base de produção, você já vai poder gerar com a parametrização da terceira fase, em base oficial, e tendo o respaldo de que você tem uma segunda base para continuar fazendo os seus testes, também referente aos eventos periódicos. Então, tá com alguma dúvida, pode gerar o periódico primeiro numa base de teste e mandar para o ambiente de homologação do governo para primeiro testar a informação. Vale lembrar que toda vez que é feito um backup, que é copiada a base de produção para o ambiente de homologação, a parametrização de conexão do TAF, ela vem a parametrização de conexão com o ambiente de produção do TAF. Então, sempre tem que lembrar de que cada vez que você faz a cópia da base de produção para teste, tem que entrar lá no FP0560 e mudar os parâmetros de conexão desse ambiente de homologação para conversar com o ambiente de homologação do TAF também. Se houverem dúvidas em relação a isso, a gente colocou aqui um link do TDN, onde tem maiores detalhes sobre esse processo, tá? Vou falar um pouquinho dos ajustes necessários para essa terceira fase. O primeiro ajuste é o cancelamento das mensagens dos eventos periódicos. Como a base de produção ela vinha sendo faseada, é bem possível que existam mensagens já geradas de testes feitos ou algum tipo de simulação, e se o produto encontrar alguma mensagem de periódico já gerada, ele não vai habilitar para você o campo da terceira fase, para colocar a data de início da terceira fase. Então, para isso, tem que se cancelar as mensagens que já existem de periódicos geradas, tá? Então, esse processo ele é feito através do programa FP9840, que é o
mesmo programa que foram feitas cargas, ele tem a opção de cancelar mensagem. Na pasta de iniciais, desta vez, vocês não vão preencher nenhum dos campos, porque nelas estão os eventos de tabelas e não periódicos. E vocês vão utilizar a pasta cancelar, onde tem aqui o tópico de periódicos. Se você marcar periódicos, ele automaticamente já marca os demais. O campo mês e ano, se ele for deixado como 000, o processo de cancelamento vai cancelar todas as mensagens que ele encontrar independente do período. Tá? Então, como o objetivo agora é limpar o que existe de periódicos para poder começar o movimento oficial, a sugestão é que se deixe esse campo zerado mesmo. E também tem um indicativo de apuração anual, que aconselha-se a marcar ele e executar o cancelamento também, caso tenha alguma mensagem periódica de 13º que foi gerada por algum teste, ele também vai cancelar. Esse programa de carga, ele que faz o cancelamento, vai ser liberada uma versão atualizada dele, permitindo justamente fazer esse processo, tá? Porque hoje, na base de produção de vocês já têm a primeira e segunda fase como oficial. E quando o ambiente está como oficial, não é permitido cancelamento mais de mensagens oficiais. Então, agora, com a terceira fase chegando, a gente vai liberar a versão do programa que permite fazer o cancelamento dos periódicos. Então, é só seguir esse processo que a gente relatou aqui. Feito o cancelamento, o próximo passo é entrar lá no cadastro de estabelecimentos, FP 0560, selecionar o botão de complemento, e na tela de complemento, na aba carga, existe o campo de terceira fase periódicos. Deve-se verificar qual é a data que está preenchida aqui, porque a data da terceira fase é a partir de 1º de maio, então não pode ter uma data diferente de 1º de maio definida ali. Vale lembrar que o governo vai liberar o ambiente para envio dos eventos periódicos no dia 8 de maio. Porém, na base de dados, a parametrização tem que ficar como 1º de maio. Porque para as empresas que pagam fora do mês, no caso a folha de abril, que foi paga até o 5º dia útil de maio, se vocês colocarem como o dia 8 de maio, o programa de geração dos periódicos não vai enxergar essa folha. E ela é uma folha que já tem que ser enviado o 1210 dela, tá? O S1210. Vou falar um pouquinho agora sobre o processo de geração dos eventos periódicos dentro do produto DataSul. O processo de geração dos periódicos, ele passa por 4 programas. O primeiro deles é o FP9823, que ele é responsável por carregar uma tabela intermediária, onde esse programa vai ler os cálculos que existem no mês e vai descarregar os valores nessa tabela intermediária. Então, ele efetua a geração das informações para a tabela intermediária, e essa tabela ela pode ser consultada através do segundo programa, que é o FP9825. Então, gerou o 9823, que carregou a tabela intermediária com os dados dos cálculos efetuados no mês. É necessário que se liste esses cálculos através do FP9825 para que se possa fazer a conferência dos valores gerados pelo produto e que vão ser enviados através do XML para o governo. Tá? Então, antes de partir para o terceiro programa, que é o que gera o XML, tem que sempre fazer a conferência para verificar se os valores estão corretos e aí sim poder partir para a geração do XML. Então, os 2 primeiros programas, eles ainda não geraram um XML de transmissão, apenas criaram a tabela intermediária, ele está no seu conteúdo. A partir do terceiro programa, que é o FP9824, é feita a geração das mensagens do S1200 e S1210 no monitor de transmissão, tá? Então, gerado XML, aí sim pode ser consultado através do
9850 a mensagem que foi gerada. Para os arquivos de desligamento, para os eventos de desligamento, o S2299 e S2399, a geração do XML ela é feita através do FR9824. Porque são eventos que esporadicamente você vai ter que enviar. Já os cálculos, eles são enviados todos eles juntos até o 7º dia do mês subsequente, né? Então, por isso que foi definido um programa só para a parte de desligados, que é o FR9824. Agora eu vou entrar na telinha de cada um deles. Para a geração das tabelas intermediárias, o FP9823, ele vai pedir o mês de ano de referência. Então, quando eu estiver gerando uma informação, um evento, desculpa, do S1200 ou 2299 ou 2399, esse mês-ano é o mês de referência da empresa. Então, vai entrar em vigor agora em maio, então o mês de ano é maio de 2018. Quando eu estiver gerando um arquivo S1210, a tabela intermediária do S1210, desculpa, aí o mês e ano que é informado ali é referente ao pagamento, porque o S1210 é o arquivo de pagamento e o S1200 é o arquivo de remuneração. Então, como o 1210 é por pagamento, se a empresa paga fora do mês, tem que lembrar de que aqui o mês e ano de referência tem que ser referente ao mês que pagou. Nessa telinha aqui, existem todos os tipos de cálculo que o produto precisa ler para poder descarregar na tabela intermediária. Eu gostaria só de destacar a opção de PLR. Ela só é utilizada quando o PLR é pago em uma folha à parte. Se o PLR foi pago junto na folha mensal no final do mês, não é necessário marcar esse campo, ele já vai junto com a opção de folha normal. Se o PLR foi pago numa folha de adiantamento habilitada só para o PLR, aí para gerar essa informação tem que se marcar o campo de PLR aqui. Tá? A opção de período anterior, ela se refere a cálculo de dissídio, e a opção anterior a E-Social, que é aqui dentro do S1210, ela se refere aos cálculos de folha e rescisão anteriores ao início da obrigatoriedade. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Se o início da obrigatoriedade dos eventos é 1º de maio de 2018, e a folha de pagamento referente a abril foi paga no dia 5 de maio, e o funcionário desligado em 28/4/2018, com pagamento da rescisão em 8 de maio, tanto essa folha de pagamento quanto esse desligamento, eles precisam compor o S1210 do mês de maio. Só que daí o que acontece? Como a gente não possui um S1200 referente a abril, das remunerações de abril, esse campo de período anterior e social, vai fazer com que seja criado um bloco dentro do S1210, destacando as rúbricas que foram pagas nesses dois pagamentos, tanto de folha quanto de rescisão. Então, período anterior e social é para esses casos em que eu já preciso mandar um arquivo de pagamento, porém não existe no governo um arquivo de remuneração ainda. Referente ao FP9825, para conferência de valores. A tela dele é idêntica à do FP9823, né, porque ele lista justamente os valores gerados por ele, porém tem dois campos a mais, que é o despesa médica e múltiplo vínculo. O governo pede que seja detalhada a despesa médica, algumas informações tipo CPF e plano, a operadora do plano. Então, essas informações, o 9825 busca essas informações e lista num arquivo CSV à parte para poder fazer a conferência se todas as informações que precisam ir para o governo realmente estão alimentadas no produto. Tá? Então,
E o múltiplo vínculo, se caso for lançado lá na telinha do FP 9822 um valor de múltiplo vínculo, marcando essa opção, o relatório vai gerar um CSV com os valores lançados referente ao segundo vínculo do trabalhador. Vale destacar que o FP 9822 é uma tela que foi feita para se lançar os valores do segundo vínculo para quando esse segundo vínculo é em outros empregadores. Caso o trabalhador tenha múltiplo vínculo dentro do próprio empregador, ele trabalha em mais de um estabelecimento, o próprio produto leva essas informações dentro do S1200 e 1210, tá? Não precisa lançar no FP 9822. Aqui nós colocamos uma tela exemplificando como que é gerado o log do FP 9825. Então, podem ver que ele gerou um CSV referente ao S1200, os recibos, um CSV referente ao S1210, que são os pagamentos, e um CSV referente às despesas médicas que os meus trabalhadores tiveram. Agora vamos falar sobre a geração dessas mensagens, transformar todos esses valores dentro do XML. Então, o FP 9824 ele é uma tela bem simples. Ele vai perguntar para vocês qual é o indicativo de apuração, só vai ser utilizado anual para o 13º, então, todos os demais meses o indicativo é mensal, que é o que o produto já sugere. E ele pede qual é o mês e ano de geração e qual arquivo que você pretende gerar. Aqui foi colocado uma sequência do processo que o correto é fazer o quê? É gerar o FP 9823 para alimentar as tabelas intermediárias, primeiro do arquivo S1200. Depois, lista-se e confere-se através do FP 9825 o conteúdo do S1200 e, em seguida, gera-se o XML através do FP 9824 do S1200. Feito todo o processo para o arquivo S1200, aí repete-se o processo para o S1210. Tá? Os arquivos são dependentes, então é necessário que sejam seguidas essas sequências, porque como o S1210 depende do 1200, primeiro precisa caminhar todo o processo do 1200 até o fim, e depois faça o processo do S1210 até o fim, repetindo esses passos novamente. Paralelo ao FP 9824, nós temos também o FR 9824, que é para gerar o S2299 ou 2399 das rescisões, né, o XML deles, ou o S1210 de pagamento dessas rescisões. Então, é o mesmo processo, tá, do FP 9824, só que daí agora para gerar a parte de rescisão. Na parte de filtro aqui, ó, existem dois filtros. Eu posso botar uma faixa de data de saída e uma faixa de data de pagamento. Então, o que acontece? A data de saída, ela fica habilitada quando for marcado que está sendo gerado o arquivo de desligamento S2299-2399. O S1210, como é pagamento, é o arquivo de pagamento, ele habilita daí a faixa de data de pagamento. Tá? Por último, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o estudo dos eventos. Alguns clientes já nos questionaram a respeito do fato de que as rúbricas, elas tramitam em mais de um cálculo dentro do produto. Né? Ela pode estar no cálculo de adiantamento e depois tramitar na folha normal, ela pode estar no cálculo de férias e depois tramita na folha novamente. Então, se não for feito um cadastro dizendo qual dos cálculos é que realmente vai compor o arquivo, a base para o arquivo, essa informação pode acabar indo duplicada para o governo. Então, existe um estudo de eventos, que é um estudo para se criar um DEPARA, dizendo que o evento X, quando
tramitar num outro cálculo, ele passa a ser o evento Y, que esse evento Y eu quero ou não mandar para o governo, ele tem ou não incidência para INSS, imposto de renda. Então, a TOTUS está fazendo um estudo para sugerir sobre as verbas básicas, né, as verbas que a gente sabe que todo cálculo tem, como que é feita essa parametrização, tanto da parte de tributação quanto da parte do DEPARA. Então, a previsão de liberação desse documento no TDN é para o próximo dia 20 de abril. Então, até o dia 20 de abril, nós vamos estar liberando basicamente uma planilha contendo as principais rúbricas que existem no produto e a sugestão, conforme cada cenário, né, pago dentro do mês ou pago fora do mês, do DEPARA que precisa ser feito. Nós só gostaríamos de salientar o fato de que é uma sugestão, né, um estudo que a TOTUS está fazendo e testando, enviando para o governo e verificando o retorno. Porém, é necessário que cada empresa visualize essa documentação e analise se ela realmente está aderente ao cenário da empresa, porque pode ser que a empresa possua liminares para deixar de recolher algum encargo sobre alguma verba, então isso tudo tem que ser estudado, não seria somente pegar essa documentação e parametrizar no produto, tem que ser analisado se ela realmente adere ao cenário da empresa e, caso necessário, efetuados os ajustes, mas pelo menos a documentação ela vai servir como um norte de como funciona a parametrização e, inclusive, dando os exemplos, né? Então, esse seria a parte de estudo de eventos que a TOTUS está efetuando. A princípio era isso que eu tinha para passar. Nós vamos estar agora respondendo as perguntas no chat. Caso a gente perceba que existam muitas pessoas com a mesma dúvida, a gente abre o microfone, responde para todos aqui no microfone. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, a gente está até o meio-dia aqui para responder. Obrigado a todos. Pessoal, é Elisângela. Algumas dúvidas a gente já está respondendo, né? O microfone de vocês permanece fechado durante esse momento também. Nós temos uma pessoa na sala respondendo as questões do TAF, que é a Dani, então as questões estão sendo respondidas por lá. Algumas questões, elas são sempre recorrentes, e aí a gente vai abrindo o microfone e falando um pouquinho, até para não ficar no mute nesse momento, tá? A apresentação que nós tínhamos já concluímos, então se não tiverem dúvidas, os que estiverem na sala conosco, eu agradeço a participação. Os que estiverem dúvidas podem postular as questões, nós vamos respondendo aqui no próprio chat, e de tempos em tempos a gente abre um pouquinho o áudio para falar as dúvidas que são recorrentes. Tá? Uma coisa que eu acho importante falar, eu acabei não comentando, respondi aqui uma das perguntas, é assim, como vocês viram, o Rodrigo comentou bastante sobre os eventos periódicos, que é a terceira fase que se inicia agora em maio. Esse início de maio é os eventos periódicos, então a folha de maio com pagamento até o 5º dia útil de junho. Tá? Então, quando vocês forem enviar os eventos periódicos de folha, é a folha de maio, não de abril. A folha de abril foi paga no dia 5 de maio, é a competência de maio que tem que constar dentro do E-Social. Então, folha calculada no mês de maio, com pagamento em 30 de maio ou 5º dia útil de junho, é esta folha que será enviada na terceira fase dos periódicos, ok? Outra informação importante. O ambiente restrito, que é o ambiente de teste, de tempos em tempos o governo comunica, coloca uma notícia no próprio site do E-Social, falando que ele vai estar indisponível e que ele será limpo. Toda vez que eles liberam um novo layout, a base do ambiente de teste é zerada. Base zerada, quando for disponibilizado o novo ambiente, precisa que vocês enviem novamente as cargas de tabela. Toda vez que a base for zerada, isso só vai acontecer no ambiente de teste, tá bom? Toda vez que a base for zerada no ambiente de teste, precisa iniciar novamente cargas de tabelas para depois poder enviar os demais eventos.
Pessoal, vou falar um pouquinho de algumas dúvidas que estão surgindo para a gente não ficar no mute assim por muito tempo, tá? A Andrea está questionando sobre a DCTF Web. Hoje, neste webinar, a gente não vai falar um pouco de DCTF Web nem da GRFGTS, tá? Ambas vão ser obrigatórias e passam a ser exigidas pelo governo lá em julho, porém agora, no mês de maio, elas não estarão disponíveis. Alguém perguntou também se a folha tem que ser enviada já gera efeitos. Sim, o E-Social ele foi implementado por fases, por etapas e fases, né, por grupos e fases. Para este grupo dos maiores de 78, a terceira fase inicia em maio. Então, em maio, eu tenho que mandar a folha de maio com pagamento em junho, já obrigatoriamente dentro do E-Social. Ela não vai substituir, não vai ter nenhum recolhimento de fundo de garantia, nem de previdência através do E-Social, porque isso vai ocorrer só em julho. A DCTF Web vai buscar dados do E-Social e da Reinf. Então, dos nossos produtos TOTUS não vai ter uma integração para a DCTF, tá bom? A gente vai enviar dados para o E-Social e para o Reinf, e a Receita Federal busca esses dados para compor a guia da Previdência, que será substituída por uma DARF. Com relação à GR-FGTS, é um pouco diferente. A Caixa utiliza dados que são enviados pelo E-Social para compor informações do fundo de garantia, e depois a gente tem uma integração do web service. Então, a gente precisa ir lá, fazer uma solicitação de guia por totalizador e depois ir buscar essas informações para efetuar o pagamento. Tá? DCTF, GRFGTS, elas têm tratamentos diferentes, objetivos diferentes e conduções e órgãos competentes também diferentes. Uma é da Receita Federal exclusivo e outra é da Caixa, que é o órgão curador do Fundo de Garantia. São coisas diferentes. Hoje a gente não vai falar desses dois em termos detalhes de apresentação e tudo mais. No evento de maio, a gente espera conseguir trazer a apresentação já da GRFGTS, um pouco mais de detalhe. Não faremos isso hoje, porque nem DCTF, nem GRFGTS a gente fez testes ainda com o governo. O governo não liberou esses ambientes de teste até o momento, tá bom, pessoal? Oi, pessoal, vocês me escutam? Elisângela, está aberta a sala para todos? Tá aberto sim, áudio aberto, todos escutam. Ok. Não, é que tem algumas pessoas perguntando aqui em relação ao fato de que o governo vai liberar a parte de periódicos agora em maio, se como a folha deles de maio é paga em junho, se eles têm que enviar algum evento. E deu como exemplo o evento de tabelas. Tem que enviar sim, tá, pessoal? O fato de estar entrando a terceira fase agora não exime o envio das demais informações que já foram faseadas. Se tem alguma tabela nova criada na empresa, ela vai ser enviada. Se tem funcionário admitido, tem que ser enviado. A terceira fase não quer dizer que só serão enviados agora eventos da terceira fase, tá? Ó, a Reina está falando sobre um caso de afastamento, né? Teve um caso de afastamento com início em 2 de janeiro, com término em 13/4. Informações foram para o governo, estão ok. Tá? Então, essas informações que foram para o governo foi só a data início de afastamento até então. Porém, é um caso de doença e a pessoa já apresentou um atestado que ficará afastada mais 90 dias. Neste caso, sempre alteramos a data de término dentro da mesma situação. Então, assim, para o E-Social, quando carregou o 2200 desse seu funcionário, ele já foi com os dados de afastamento. Só teria que mandar a data fim de afastamento no mês que ele ocorre, tá? Se você já sabe que ele não vai ocorrer agora em abril, né? Vai se estender por 90 dias, para o E-Social não vai ser enviado nada, ele fica como um funcionário com vínculo dessa empresa, sem data término de afastamento, tá? Não vai te impedir em nada, para o E-Social não vai ser enviado nada, somente quando realmente tiver o retorno de afastamento, aí sim é enviado o evento de afastamentos.
também uma outra questão da própria Reina com relação às guias, tá? DCTF-Web, GRFGTS entram em julho, tá? Então, competência julho, recolhido até o dia 7 do mês subsequente para o caso do fundo de garantia e até o dia 20 do mês subsequente. Então, folha de julho, teremos a substituição. Vale lembrar ainda que elas estão no cronograma que entram em vigor, tá? Porém, para que a gente deixe de fazer a entrega, ainda há de existir um outro ato normativo falando que a GPS foi substituída pela DCTF Web, assim como tem que vir também da Caixa, uma circular, um normativo da Caixa falando que a CEFIP será substituída pela GRFGTS na data tal. Isso ainda vai ocorrer, tá bom? Eu vou ler a questão aqui do Edenilson, que eu acho que fica mais fácil. Ó. Muitas empresas trabalham com evento de horas trabalhadas, onde são somados as horas efetivamente trabalhadas, e a falta fica sendo apenas informativa. No E-Social, o governo obrigará as empresas a mandar o salário bruto e desconto das faltas? Como fica essa questão? Na verdade, Edenilson, isso nem é uma obrigatoriedade do E-Social, isso é Ministério do Trabalho, tá? Folha de pagamento do funcionário tem que constar o salário bruto dele, 30 dias, né, no caso do mensalista, e os descontos da falta. Quando a gente fala de ponto eletrônico, fazer a diferença de um pelo outro e mandar para a folha só a diferença, seja ela um crédito de horas ou um débito de horas, tudo bem, porque é ponto. Mas o olerite do funcionário, legislação trabalhista prevê que tem que constar tudo. Tá? Eu entendo que essa prática que você está se referindo é uma prática do ponto eletrônico, onde a gente faz débitos e créditos e só manda para a folha o que for o resultado final, seja ele crédito de horas extras ou seja ele débitos de falta e atraso, né? Você tem uma compensação, um banco de horas, coisas do gênero. Mas a folha de pagamento em si não pode vir menos dias de salário do que o que ele teria direito por vínculo de trabalho, tá? Mesmo quando eu tenho uma falta, eu tenho que pagar a integralidade do seu salário e debitar a sua falta. Isso tem que ser demonstrado na folha. Se você faz algo diferente disso na folha de pagamento, eu aconselho a você rever os seus processos, porque isso é passível de fiscalização do Ministério do Trabalho. Não é uma exigência nova do E-Social, isso já é antigo, e o que vai acontecer é que o E-Social, como a gente vai mandar online, a fiscalização vai ficar mais fácil, tá? Isso é o tipo de coisa que o Ministério do Trabalho vai atuar. Uma questão aqui da Suzy é assim, eu vou ler a pergunta também. Empresas que adotam período de ponto do dia 16 do mês até o dia 15 do mês subsequente para do mês subsequente, pagamento no último dia, podem continuar desta forma? Como será o evento dos eventos periódicos? Na verdade, é assim, Suzy, isso é uma prática de mercado, tá? Se a gente olhar lá na CLT, desde muito tempo ela fala que a integralidade dos valores tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, esse é o prazo máximo. Isso é uma briga antiga com o Ministério do Trabalho, porque a gente fala que é humanamente impossível fechar o ponto de 1 a 31 e pagar tudo no 5º dia útil, né? Que as empresas fecham um ponto de períodos distintos e efetuam o pagamento na folha sempre nessa sequência, tá? Isso não é algo bem visto pelo Ministério do Trabalho, tá? É uma das coisas que a gente já briga há muito tempo e eles são intransigentes, tá? Para eles, eu tenho que pagar tudo, porque senão eu não estou cumprindo a CLT. De fato, a risco e fogo não estou mesmo, tá? Hoje, nesse primeiro momento dos eventos periódicos, não vai para o E-Social como é o período de ponto. Então, não vai o controle do ponto, só vai o quê? Vai os horários que os funcionários estão vinculados, isso é contrato de trabalho, qual horário de trabalho realizado por ele de segunda a sexta, né, e fim de semana, se necessário. Mas não vai quanto eu apurei em cada dia. Então, a portaria 1510 não está aqui no E-Social ainda, tá? Eu vinculei o funcionário a um contrato, a um horário de trabalho, e depois eu mando a folha de pagamento com quantidades de horas extras, faltas e atrasos. Mas não referencio se aquela hora extra é do dia tal. Então, eles não têm como saber.
O que a gente vem recomendando é que tome-se os devidos precauções, porque espera-se a evolução do E-Social, é óbvio, e mais para frente ele já tem a pretensão de colocar dentro do E-Social a portaria 1510, onde o empregador vai ser obrigado a informar diariamente os horários. Quando isso acontecer, isso é futuro, tá bom? Quando isso acontecer, aí sim a gente entende que tem um risco claro para o empregador. Hoje, nesse primeiro momento, você só vai informar quanto você está pagando de hora extra ou descontando de falta e atraso, mas você não identifica para o governo em que dia se refere essa hora extra ou falta e atraso, então não tem como ele saber, tá? Mas é algo que vale a pena se pensar. Pessoal, vamos encerrando o evento. A gente respondeu quase todas as questões que estavam aqui na sala, algumas precisam realmente ser tratadas via ticket com as nossas equipes de atendimento, né? A gente agradece a participação de todos vocês nesse evento. As próximas rodadas nós teremos aí para a linha DataSul ECD, né, no dia 26/4, a próxima do E-Social no dia 10 de maio, onde a gente já pretendemos ter informações sobre a GRFGTS para poder compartilhar com vocês. Lembrando, a gravação deste webinar ela ainda está ocorrendo, então somente quando a gente terminar que finaliza, e depois disso ela vai passar por uma edição da nossa equipe de marketing. Portanto, a disponibilização do vídeo vai ocorrer dentro do nosso canal da TOTUS no YouTube, lá na playlist TOTUS Responde, porém isso ocorre em aproximadamente uma semana, tá? Eu coloquei o link no nosso TDN, a gente põe os links também desse material, esse PPT, tanto apresentado por mim quanto a linha de produto, vai ficar disponível para que vocês possam. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa apresentação. Agradecemos a participação de todos que estiveram conosco neste webinar. A grande maioria das questões nós já solucionamos. Algumas precisam, de fato, de acompanhamento da nossa equipe de atendimento via ticket. Os próximos webinars que nós teremos, eu deixei agora na sala para que vocês tenham uma noção. Para a linha DataSul, o próximo é referente à ECD, que é a escrituração contábil. E para o E-Social, ficará disponível próxima rodada no dia 10 de maio, Reinf lá na frente no dia 22 de maio, a sua segunda rodada. Tá? Nós esperamos que na próxima apresentação do E-Social a gente já tenha algo para falar sobre a GRFGTS, vai depender das nossas atuações junto com o governo, se eles nos liberarem acesso aos testes, e aí a gente replica para vocês novamente. Agradecemos a participação de todos vocês que estiveram conosco neste webinar. Esperamos revê-los numa próxima oportunidade. Um bom dia de trabalho a todos vocês e até breve.